turminha, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. E aí, preparados para aprender coisas novas? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a reta numérica. Alguém aí já ouviu falar sobre isso? A reta numérica nada mais é do que uma reta que apresenta algarismos, ou seja, números. Ela é organizada em ordem crescente e nós podemos identificar nela várias coisas, como antecessor e sucessor, números que existem, entre outros. Vamos observar uma dessas retas numéricas? Ela está lá na página 117 do nosso livro. Então, pessoal, esse aí é um exemplo de reta numérica. Percebam que é algo bem simples. Essa reta numérica apresenta números em ordem crescente e nela temos os números 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400. Então, podemos observar que ela vai aumentando de 50 em 50 unidades. Se ela vai aumentando de 50 em 50 unidades e o nosso último número é o número 400, qual será o próximo? E o seguinte? Escrevam aí nos tracinhos. Essa parte foi super fácil e eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer. Se nosso último número foi 400 e essa reta numérica vai aumentando de 50 em 50, então o próximo número seria 450 e o seguinte seria 500. Então, por que nós completamos essa reta numérica dessa forma? Porque os intervalos entre os números são de 50 em 50 unidades. Agora nós temos um desafio. Observem novamente essa reta. Nela, nós não temos alguns números. O nosso desafio é identificar nela o ponto aproximado de alguns números. O primeiro número é 280. O número 280 está entre os números 250 e 300. Mas me digam, ele está mais perto de qual desses números? O 280 está mais perto do 300. Então, vocês deverão estipular mais ou menos onde esse número deve ficar. Façam um tracinho na reta, igual ao que temos aí, e escrevam o número 280 abaixo do tracinho. O próximo número é 310. O número 310 está mais perto do 300 ou do 350? O que vocês acham? Acertou quem disse que ele está mais próximo do 300. Então, façam da mesma forma, um risquinho, e abaixo do risquinho escrevam esse número. Nosso próximo número do desafio é o número 78. Agora dificultou um pouco mais. Vamos pensar, 78 está mais perto de 50 ou de 100? Ele está um pouco mais perto do 100. Para facilitar, como nós já sabemos que o intervalo entre os números é de 50 unidades, de um número para o outro eu sugiro que vocês façam 4 tracinhos com aproximadamente o mesmo espaço entre eles para facilitar a contagem e identificação. Agora, para achar o número 430, nós devemos nos perguntar se ele está mais próximo do 400 ou do 450. E aí, o que vocês acham? Acertou quem disse que ele vai estar mais perto do número 450. Então, encontrem aproximadamente o local em que estaria esse número e não esqueçam de fazer o tracinho e escrever o número abaixo. Agora, vamos para a questão 2. Nela, nós podemos ver que Joana localizou alguns números na reta numérica e podemos observar que essa reta é um pouco diferente da reta que vimos anteriormente. Embora ela esteja em ordem crescente, os intervalos entre os números são diferentes. Na outra, os números aumentavam de 50 em 50 unidades. E nessa, eles aumentam de quanto em quanto? Muito bem. Quem disse que aumenta de 20 em 20 unidades acertou. Ela disse que o número 662 vem antes do número 660. Ela acertou? Não, né? Ela errou. O número 662 vem depois do número 660. Então, localizem aí na reta numérica o lugar correto, onde poderíamos encontrar o número 662. Em seguida, ela disse que o 718 vem antes do 720. Ela acertou? Sim ou não? Sim, ela acertou. O número 718 vem antes do 720. Depois ela disse que o 776 está mais próximo do 800 do que do 780.
e ela errou. O 776 está mais perto do número 780. Vocês deverão circular os números que ela marcou de forma errada aí nessa reta numérica. Agora me digam, o número 662 deve ficar mais perto do 660 ou do 680? Respondam aí na alternativa A da questão 2. Em seguida, na alternativa D, respondam. O número 718 deve ficar mais perto do 700 ou do 720? E o número 776 deve ficar mais perto do 780 ou do 800? Escrevam aí. Então, pessoal, hoje estudamos um pouco sobre como identificar os números na reta numérica. Nós fizemos isso de forma arredondada, ou seja, de forma aproximada. No nosso dia a dia, para estimar os resultados, é preciso fazer os arredondamentos. Arredondar é chegar de forma aproximada a um número. Por exemplo, em vez de dizer que foram vendidos 662 ingressos para a festa, nós podemos dizer que foram vendidos aproximadamente 660 ingressos. O número 662 está mais perto de 660 do que de 670. Nesse caso, o arredondamento foi feito para a dezena mais próxima. Outra forma de dizer é que foram vendidos cerca de 700 ingressos, se formos observar a centena mais próxima. Porque se formos observar a centena, o número 662 está mais próximo de 700 do que de 600. Nesse caso, o arredondamento foi feito para a centena mais próxima. Então, nesses exemplos, podemos ver o arredondamento para a dezena mais próxima e para a centena mais próxima também. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um beijão para vocês e até as nossas próximas aulas.